Quem é esse Mon? É Digimon Universe Apply Monsters. Bom, um dia eu ia ter que falar de Digimon nessa série. E é algo que eu enrolo pra fazer há bastante tempo, porque... sei lá... o que tem mais pra se falar de Digimon? Tem tantos estudos detalhados do universo e sobre as várias encarnações dos animes e dos jogos, pra não falar de vídeos sentimentais piegas sobre o negócio, que sinto que qualquer coisa que eu tentasse dizer seria chover no molhado. Mas aí eu pensei... não, isso não é totalmente verdade. Sim, é fácil achar conteúdo sobre a quadrilogia original e sobre outras coisas, tipo Digimon 2 pontos. Sério, 40 minutos? Esse pessoal não tem mais o que fazer da vida. Mas tem algumas séries de que as pessoas não falam muito. Especialmente uma que nunca saiu do Japão. Nunca saiu do Japão de modo significante. E esse é o Digimon Universe Apply Monsters. Digimon Universe Apply Monsters foi o 7º anime de Digimon. Eu conto as 2 temporadas de Cross Wars como um só anime, exibido em 2016 e produzido, naturalmente, pela Toei. Ele tentou fazer umas coisas bem diferentes com a franquia e por isso é meio sensível entre os fãs, mas a gente fala mais disso daqui a pouco. Por hora, vamos conferir os primeiros 5 episódios e ver o que eles oferecem. O protagonista da nossa história é este jovem de design muito natalino chamado Haru Shinkai, um menino meio reservado que adora livros de ficção. Bom, eu chamo ele de protagonista, mas ele discordaria disso, se achando mais um coadjuvante na vida do que um protagonista. É bastante meta e fofo pelas primeiras 20 vezes que é dito, depois cansa um pouco. Mas ele não é isoladão, porque ele tem um grande amigo chamado Eugene. Tu acha que eles são? Um belo dia, a caminho de casa, ele se depara com uma máquina na rua que fala com o menino, acreditando que o Haru é sim um protagonista na vida, digo, obviamente ele tem os óculos, e oferece pra ele um negócio chamado Apply Drive, e ele aceita. Chegando em casa, ele tenta procurar informações sobre o Apply Drive em seu smartphone, e isso faz um monstrinho sair do aplicativo de busca dele, esse carinha aqui chamado Gatmon. Ele se apresenta como sendo um Appmon, que são mons que são personificações de aplicativos de smartphone. Ele sendo o do Google, naturalmente, só que sem falar a palavra Google porque, sabe, copyright. Ele explica pro Haru que agora eles são parceiros e vão ter que fazer coisas, mas antes de poder elaborar, algo estranho acontece. Fotos e mensagens embaraçosas compartilhadas privadamente via WhatsApp, bom, é Japão, então acho que seria Line, estão aparecendo em público pra todo mundo. E por algum motivo, esses adultos aqui acham isso super interessante. Vocês estão bem? Ainda mais quando mostram essa foto da menina de que o Haru é afim que, sei lá, cortou mal o cabelo. Sério, que fofoca sem graça. E cara, se isso acontecesse no mundo real e não no universo limpinho de um anime infantil, você sabe tão bem quanto eu que teria vazado tanta, mas tanta nude. Naturalmente isso é culpa de um Appmon, Messemon, o Appmon do WhatsApp, e Gatmon arrasta o Haru para caçar o infeliz até um lugar chamado um Campo AR, que é um espaço entre a realidade e a rede. Lá, após muito encorajamento dramático, o Haru aceita seu destino de protagonista e aciona o Apply Drive para materializar o Gatmon para derrotar o Messemon. E graças ao Haru usando um teclado gigante para buscar na internet um macete para derrotar o inimigo, que por sinal é um péssimo macete. É, só ignorar. Felizmente doxing não existe, não é mesmo? O Gatmon vence e os nudes de todos estão a salvo mais uma vez. Esse é o começo de uma linda amizade. Ah, e o Eugene tá possuído pelo demônio ou algo assim. No segundo episódio, o Appmon do Google Maps /Waze fica fora de controle e começa a mandar as pessoas pelos caminhos errados. Só pra constar, é maravilhoso como todo mundo nessa cidade tem zero senso de direção e segue a direção que o GPS manda sem nem pensar 2 vezes. Não me entenda mal, eu faço isso, mas eu me perco até em casa. Por outro lado, conheço gente como os meus pais, que geralmente sempre duvidam da direção do GPS, sabe?
A questão é, bom ver que todo mundo no universo de Appmon é que nem eu, me sinto visto. Uma das pessoas que segue a direção errada é a menina de quem o Haru gosta, e a família dela fica preocupada pela falta de notícias. Daí o Haru, o Yujin e este menino de cabelo azul de apelido Watson saem pra procurá-la, apesar de que a prioridade do Yujin é claramente outra. Ok, でもさ、本当春なんか変わったよな。いつも静かに本読んでる春が。Yujin, eu aprecio a gaysice, mas hora e lugar. Durante a busca, o Gatomon explica pro Haru que o que está infectando os Appmons e fazendo eles ficarem assim é um tal vírus L. Seu objetivo final é descobrir a verdadeira identidade do Kira. E que o vírus L é produzido por um tal Leviathan. Após umas cenas humoradas em que Navimon, o Appmon de navegação, faz Barack Obama pegar o caminho errado e ir parar no Japão, esse anime começou a ser exibido basicamente durante as eleições americanas de 2016, por sinal. Haru e Gatomon vão pro campo AR, lutam contra o Navimon, fazem ele vomitar dados, eca, vitória. Só como observação, adoro como o Navimon usa essas setinhas de navegação como arma, é bem criativo. Ao fim da luta eles são abordados por outro Appmon chamado Cameramon, e para enfrentá-lo eles usam uma nova função, fundindo o Gatomon com o chip de aplicativo do Navimon. Eu esqueci de mencionar, os Appmons inimigos deixam esses chips depois que são derrotados, resultando em computação gráfica-mon, basicamente a digievolução do Gatomon. Ele espanta o Cameramon por hora, pra de fato seguirmos com o enredo do terceiro episódio. Vocês já ouviram falar desse novo jogo super legal? Ele se chama Fantasy Saga, um jogo de celular que eu estaria disposto a apostar que é predatório e ruim. E o Watson é um ávido jogador dele. Você não tem nenhuma vida social, né? Mas algo aconteceu. De repente, o menino perdeu seus 300 levels e equipamentos num piscar de olhos. E não só isso, como de repente, vários elementos de RPG começaram a afetar outros aplicativos cidade afora. Que nem em um Isekai ruim! Ou, em outras palavras, um Isekai! Seguindo o Appmon culpado até um campo AR, Haru e Gatomon se veem diante de uma dungeon de um RPG chamado Masmorra Divertida e Empolgante, que o Gatomon explica que não era popular por ser difícil demais. Os sites de games todos o chamavam de o Dark Souls dos gachas, o que não ajudou ele a engrenar, todo mundo viu que era clickbait. Naturalmente, a dupla se aventura pela dungeon, resolve puzzles, enfrenta um creeper de Minecraft... Eu não editei nada do vídeo, isso acontece mesmo. E encontram o Appmon desse jogo, Ropuremon. Aprendemos que ele tinha inveja do Appmon do Fantasy Saga e isso influenciou as ações dele após ser infectado por um vírus. E aí a luta começa. Durante ela, a fusão do Gatomon com o Navimon falha e ele vira isto, mas o Haru usa um discurso no jutsu básico para derreter o coração do Ropuremon e fazê-lo se limpar do vírus. Eu juro que toda vez que esse Digivice grita coisas eu tenho um mini infarto. Também aprendemos que ele era um dos 7 Appmons especiais ou algo assim, e que se nossos heróis coletarem mais 6, eles terão um mega poder pra enfrentar o Leviatã um dia, etc, etc. Quarto episódio. É Halloween! E todas as crianças estão se divertindo, menos o Haru, que só quer ficar lendo um livro em casa, pra frustração do Gatomon, que quer aproveitar as festividades. O Appmon decide sair sozinho e se diverte bastante sendo paparicado por moças urbanas, e enquanto isso, o Cameramon avisa pro Haru que ele sequestrou o Gatomon e quer trocá-lo pelo Appli Driver. Pra provar que ele realmente raptou o Gat, o câmera até mostra uma transmissão ao vivo dele capturado, mas o Haru percebe que ele não é o verdadeiro Gatomon após fazer umas perguntas e comentários específicos. Eu quero destacar essa cena porque, em termos de caracterização, ela é boa, mostra como os dois estão ficando mais próximos e tal. Mas com isso o Cameramon apela pro seu plano B, mandar pra algum serviço... Eu não sei, cara, um site, o TikTok, parece negócio do TikTok. Enfim, fazer todo mundo ver na internet que capturar o Haru daria pra pessoa um grande prêmio de Halloween. E todo mundo acredita. Todo mundo resolve, ei, quer saber? É uma boa ideia capturar o menino do cabelo verde. Eu tenho tantas perguntas aqui. Em primeiro lugar, que serviço ou site
tinha essa tal campanha publicitária estranha? Era confiável ou era um e-mail.co.nz? Tiveram que preencher uma ficha para se cadastrarem no programa para poderem resgatar a recompensa? E onde eles deviam entregar a criança? E, sei lá, e se ele resistisse? E obviamente ele resiste. Iam fazer o quê? Literalmente amarrar ele e carregar ele à força? É tão impossível de justificar isso sem controle mental, mas não tem controle mental, é só que todo mundo enlouqueceu mesmo. Talvez seja algum tipo de crítica sobre o cinismo e obediência cega da sociedade contemporânea. Enfim, Haru e Gatomon fogem dessa sociedade pervertida, Campo R, luta contra o Kameramon. Inspirado pelo Gatomon, o Kameramon também faz uma fusão e evolui para Scorpimon. Essa é a grafia oficial, mas não faz muito sentido, já que ele não tem nada de escorpião no design. Acho que eles queriam dizer Scopimon. Mas enfim, ele tem uma pistola na testa e 2 nas orelhas, e eu acho isso lindo. Mas os dois Apimons evoluídos lutam, o Dogatimon vence com a ajuda do Haru e suas incríveis habilidades de Google, os dois fazem as pazes, esta abominação CG promete pra gente que ela será vilã um dia, fim do episódio. E por fim, episódio 5, sobre o qual eu não tenho muito o que falar. Haru descobre que outra pessoa possui um Appli Drive, uma idol chamada Erikaran, que tem uma persona rude na indústria. Daí ele vai lá conhecer a dita Kuja e descobre que ela se recusa a materializar seu Apimon, Dokamon, o Apimon dos jogos de luta, de celular, ok? Porque ele é inconveniente. Ela tem uma persona rude no mundo das idols, mas ela também não é exatamente uma boa pessoa fora dele. Enfim, aí um Apimon infectado, Dressmon, começa a mexer nos aplicativos de moda das pessoas, que aparentemente é uma coisa que existe, e estragando as roupas de todo mundo, e... bom, isso é catastrófico, temos que salvar a humanidade desse mal. Campo AR, a Eri finalmente resolve materializar o Dokamon e lutar ao lado do Haru. O Dokamon se funde com o Gatomon, tornando ele mais forte, mas não dando a ele uma nova evolução. Nossos heróis vencem, a Eri se entende com o Dokamon, fim do episódio. Sabe, eu respeito opiniões diferentes, eu juro que respeito. Francamente, é bobagem se estressar com a opinião dos outros sobre desenhos japoneses, a vida é curta demais pra isso. Mas eu preciso dizer que existe muita gente que detesta Digimon Universe Appli Monsters, mas que gosta, ou pelo menos tolera, Digimon 2 Pontos. E pra essas pessoas, eu preciso perguntar, vocês estão bem? Vocês estão no seu melhor juízo? Porque eu não consigo ver como alguém pode ter essa opinião. Não me entenda mal, Apimon é um anime com falhas, e eu já falo delas, mas cara, depois de 66 episódios daquele troço secando a minha alma, me fazendo esquecer o que é a alegria, esses primeiros 5 episódios de Apimon foram uma bela de uma panaceia. Os personagens têm vida, eles têm dinâmicas entre si, o humor é engraçado às vezes, e mesmo quando não é, pelo menos ele tá lá. E, tipo, eu sei que muita gente desgosta do conceito dos Apimons por serem muito diferentes dos Digimons, por eles serem espíritos peraltas e tal, mas eu francamente achei ele não só inteligente, como também totalmente compreensível pra estar no universo de Digimon. Porque Digimons originalmente eram criaturas baseadas em internet, coisas de computador. Por isso você tem Digimons vírus, vacinas e dados, por isso você tem lugares chamados Ilha Arquivo e Continente Servidor, ou Saba na nossa dublagem, enfim. E no final dos anos 90, começo dos 2000, isso estava na cabeça das crianças. As famílias estavam começando a terem computadores em casa, começando a instalar conexão de escada, e as crianças devoravam aquilo. Digimon foi feito para surfar essa onda. Mas, em 2016, crianças não estavam mais nos computadores. Eu aposto que o nível de entendimento de computadores na classe média diminuiu bastante esses últimos anos, porque os jovens ficam muito, sabe onde? Nos celulares, jogando e tirando fotos e fazendo duetos no TikTok, sei lá, eu sou velho. Para essas crianças, o appeal que Digimon tinha para crianças de 2 décadas atrás não existe mais. Então, sim, faz todo o sentido do mundo pra mim uma sub-franquia de Digimon que usa apps de celular em vez de elementos da internet. Digo, eu entendo alguém não gostar disso, mas não entendo o argumento de que isso vai contra a franquia ou contra o espírito de Digimon. Dito isso,
Como eu disse, Apimon tem várias falhas também. Não é exatamente o melhor anime infantil do mundo. A primeira coisa que me incomodou foi a paleta de cores, francamente. Não é um Kamis Mode, mas também não é agradável aos olhos, pelo menos não aos meus. Eu odeio o combo verde-vermelho do Haru, eu odeio as cores berrantes dos campos AR. Aliás, eu odeio os campos AR em geral. Assim como a Network em Digimon 2 Pontos, eles são cenários muito sem vida e muito parecidos entre si. Eu realmente não gosto dessa direção pra Digimon. Só porque eles estão no espaço cibernético não quer dizer que tudo tem que ser igual. Fora isso, nesses primeiros episódios, o anime realmente não tem muita ambição. Os personagens não têm conflitos super interessantes, os enredos da semana são bem genéricos e infanto-juvenis. Parecem o tipo de coisa que você veria em Pretty Cure, sem ofensa a Pretty Cure. A animação não é nada de especial, é bem padrão Toei e usa muita computação gráfica pro meu gosto. E por fim, a trilha sonora é extremamente blé. E só como detalhe pessoal, eu odeio pra caramba os gritos do Apply Drive. Sim, eu sei que Super Sentai e Kamen Rider também tem muito disso, e eu odeio isso lá também. Às vezes o silêncio vale ouro, sabe? Mas pode ser porque eu tô velho mesmo. Enfim, no todo, eu não diria que Apimon é excelente, mas é bonzinho. Se eu fosse criança e isso tivesse passado na época em que desenhos ainda passavam na TV, acompanharia de segunda a sexta sem estresse, o que já o coloca muito, muito acima daquela tragédia que veio depois. Acho que vale a pena conferir se você vir com as expectativas bem controladas, especialmente se você estiver pensando em ver 2 pontos por algum motivo. Não faça isso com você mesmo, valorize-se mais. Sempre aceito óculos de protagonista de Digimon. Sinceramente, eu devia começar uma coleção deles. Apesar dele ser renderizado em asquerosa, nojenta computação gráfica, as 3 armas de fogo na cabeça do Scorpimon me conquistaram. Muitos apontam semelhanças entre os Apimons e os yokais de Yokai Watch, e isso definitivamente não é coisa da cabeça desses muitos. Não só Yokai Watch ainda fazia sucesso na época e logo era tentador de se copiar, como o roteirista-chefe de Apimon é o mesmo de Yokai Watch, Yoichi Kato. Em outras palavras, a inspiração não foi nem de longe sutil. Uso. でもさ、俺思うぜ。春は主人公っぽいって。